A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos reunir a banda Super Colisor, formada pelos irmãos Ian e Nathan Fonseca, de Manaus, Henrique Meyer, de Florianópolis e Jérôme Gras, da França. Eles estão lançando seu terceiro álbum, Viagem ao Fim da Noite. A vida no hoje, desesperadamente permeada do ontem e do amanhã, como define o cantor e compositor Ian. Tudo online, casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. É um prazer, hoje a gente vai receber aqui a banda Super Colisor. Bem-vindos todos aqui, o Ian Fonseca, o Henrique e o Nathan. Daqui a pouco o Jérôme vai entrar também para completar o grupo, porque a banda tem que estar completa, né? Vocês não vão poder tocar ao vivo, mas a gente que gosta de conversar com a banda toda, né? É isso que é mais legal. Estão lançando um trabalho novo, é o terceiro álbum do grupo, chama-se Viagem ao Fim da Noite, um nome bem legal, né? E nós vamos falar do trabalho de vocês, vamos falar dos outros discos, do tempo que a banda era Malbec, que mudou o nome. O Ian vai contar essas histórias todas, que vocês vêm lá de Manaus, né? Os irmãos Fonseca é bom também o nome, que vem lá de Manaus, e iam contar um pouquinho da história da banda. Mas antes de começar a contar essa história bacana, a gente sempre faz uma enquete aqui entre vocês, músicos, né, de bandas, os trabalhos individuais também, sobre como é que vocês estão encarando a chamada pandemia, essa desgraça que nos... Nem sei, cada dia eu falo uma coisa, eu não sei mais nem o que falar aqui, depois de tantos programas, né? Então mais de um ano, né, de pandemia, de quarentena. Começou o programa com uma alternativa, né? Na quarentena, eu falei, vou ficar um tempo aqui, depois eu volto a fazer o programa no estúdio, né? Já estamos há um ano fazendo pela internet. Sem previsão, né? Sem previsão, isso que é o pior. Cara. Esse é o problema, né? Esse é o problema, sem previsão. Bom, e aí a gente está nessa desgraceira toda aí. Claro que a categoria da cultura, né? Todos da cultura sofreram muito, não precisa dizer isso aí, é óbvio, né? E os músicos que ganhavam a vida tocando ao vivo, né? Para shows, que era a receita, era shows, vocês fazem disso, tudo muito lindo, mas na hora do vamos ver tem que ter o show para arrecadar dinheiro e tal. Muita gente sem poder tocar ao vivo, estão inventando lives, estão inventando alternativas, que é muito legal, né? Tem que criar mesmo, tem que procurar alternativas para trabalhar, né? Mas eu queria que cada um de vocês desse um depoimento sobre como é que vocês estão encarando, do ponto de vista pessoal também, né? Que muita coisa acontece nas famílias, né? Que você tem que dar uma ajuda com os familiares, né? Que é uma preocupação primeira, né? E a questão profissional, as alternativas que vocês estão fazendo lives, aquela história de sempre, né? Tem muitos músicos que estão dando aula, né? Que eu conheço, muitos de banda, né? O cara, a banda não está tocando, eu estou dando aula de contrabaixo, estou dando aula de bateria, estou dando... Cada um está se virando de um jeito. Então, vamos aos depoimentos aí de vocês, como é que vocês estão encarando tudo isso. Pode começar com quem quiser levantar a mão. Aliás, tem no Zoom também um negocinho assim, um símbolo que o cara levanta a mão assim, mas não precisamos usar isso aqui. Vou fazer o orgânico aqui. Faz o orgânico, gostei. Começa com o Ian Fonseca. Diga lá, Ian. Bom, acho que a nossa situação não é diferente de nenhuma situação de uma banda, especialmente falando de banda, né, independente do país no momento. Talvez a única coisa que seja particular da nossa situação, que é para menos, é que a gente está lançando um trabalho agora, né, justamente nesse período. Então, por exemplo, eu sou, além do trabalho com a banda, né, sou produtor musical e trabalho com engenharia de áudio. Então, não sei se consigo chamar nada de sorte num período como esse, mas sempre trabalhei de casa, diretamente de casa. Então, nesse sentido do trabalho, a minha rotina não mudou tanto. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu mais gosto, estando morando em São Paulo, é poder sair na rua, encontrar os amigos e, especialmente, fazer shows, né, com a banda. E, naturalmente, num período de lançamento de discos, uma das coisas que a gente mais queria era poder estar no palco agora defendendo esse novo repertório. Mas, em compensação, o disco também já estava razoavelmente encaminhado para ser lançado, já basicamente no período
iniciou a pandemia. Então, assim, a gente jogou para frente o lançamento do disco, não no mau sentido, mas no bom sentido, o quanto pôde, e essa situação toda nos deu a oportunidade de lançar videoclipes em forma de singles com videoclipes, né, durante esse período inteiro. Foram 7 no total. Então, assim, a gente aproveitou bastante essa extensão do tempo. Mas, voltando à sua pergunta especialmente, é uma tragédia a questão da pandemia, né? Para todo mundo. Tem amigos nossos que estão em situações, inclusive, muito mais complicadas. Assim, a gente fica temendo por todos, pela situação da cultura em geral do país, com o governo federal que não está ajudando absolutamente nada, né, na nossa situação. Mas estamos seguindo em frente. Assim, a solução nesse exato momento é continuar num contato direto com o público, virtual, né, o que é possível nesse momento, e, querendo ou não, essa é uma oportunidade, talvez, de nós nos focarmos naquilo que a gente mais gosta de fazer, afinal, que é discos. Assim, né? Fazer material novo e estar enfornado em casa, no bom sentido também, para criar. Então, assim, essa é a minha visão atual sobre a pandemia. Não sei se respondi bem a pergunta. Não, é isso mesmo. E você teve que... Você é de Manaus, né? Você e o Natan, os irmãos, tiveram que... Vocês estão morando em São Paulo, né? Já há algum tempo, certo? Isso. Desde 2015. Desde 2015. E vocês tiveram que... Tem familiares lá? Porque ali a situação também foi tão dramática, né? A gente ouviu falar, né? E acompanhou o noticiário, uma situação... Se a pandemia já é trágica, ali foi mais ainda, né? Se é que é possível falar uma coisa dessa. Então, de partir o coração. Assim, a gente tem, sim, nossos pais, inclusive, moram em Manaus. Já tem idade, né? Já estão perto dos 70 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que a gente... É de apertar o coração, não sei como explicar de outra forma. Assim, até a situação da cidade como um todo, né? Nós perdemos amigos próximos, quer dizer, jovens, inclusive. Diariamente nós acompanhamos relatos através das redes sociais. Para quem está acompanhando no rádio, agora quem está falando é o Natan, só para explicar, desculpe. Quem está acompanhando no rádio, né? É o Natan que está falando, o irmão do Ian, por favor. Isso, aqui é o Natan, baterista, olá, Colibri, todo mundo que está assistindo a gente, ou ouvindo apenas. Claro. É verdade, tudo isso que o Ian falou realmente é muito duro. Temos familiares que realmente sofreram muito com essa pandemia, mas felizmente, num contexto geral, assim, eu acho que todo mundo da banda não teve grandes perdas muito próximas de pais, de mãe, irmão. Então a gente está convivendo aí. Os dois chegaram aí para Manaus ali, ou nesse período, não? Vocês estão desde... A gente mal saiu de casa nessa... A gente não chegou nem aí na esquina. Imagina ir para Manaus. Imagina Manaus, cruzar o país. Mas eu imagino que você passando um aperto tremendo, né? Lendo as notícias, porque em Manaus isso, Manaus aquilo, pô, né? E você com familiar lá, a família toda lá, né? Apertou mesmo. Henrique, o seu depoimento agora, por favor. Acho que no sentido pessoal o aperto é o mesmo, assim, eu sou de Floripa, né? Que agora é um dos epicentros, assim, pelo menos no nosso estado, a Santa Catarina agora é um dos lugares que está entrando em colapso. Então, para mim, esse é o pior momento, pessoalmente, assim, de aperto no coração da pandemia, é agora, assim, desde o final do ano passado. E, por enquanto, tudo bem, assim, eu tenho um tio até que está internado, mas parece que o pior já passou, mas minha mãe mora lá, minha avó mora lá, então a preocupação é esse acompanhamento à distância, assim. Tô aqui torcendo para que tudo fique bem, não tem como ir, né, não tem o que fazer, tem que esperar. E ver se alguém enfim, se o governo, se alguém se mobiliza para ver se a gente consegue conter minimamente o que está acontecendo, porque lá realmente agora está bem difícil. Cada caso mais duro, não, né? A gente tá é geral, mas aí tem focos, né, em alguns lugares que preocupam. E você estando distante, eu imagino isso, né? Eu estou aqui em São Paulo, tenho a família aqui e tudo mais, né? E tem uma família na França também, mas né, o filho lá e netos e tal. A gente fica preocupado, obviamente, mas vocês distantes e vendo esses focos, né, lendo o noticiário, Floripa, Manaus, que tem família, nossa, isso deve ser um aperto mesmo, né? Agora, Henrique, você assim, também é produtor, né, musical também. Você está trabalhando em casa, dá aula de guitarra, de repente? Como é que está acontecendo? O que você está fazendo? Profissionalmente, assim como com o Ian, eu sou produtor musical, eu trabalho numa produtora, né? Eu faço trilha sonora em geral, assim, trilha sonora para TV, para publicidade e cinema. Então, meu dia a dia já era trancado no estúdio, sempre foi, assim, o meu trabalho, né? Diário sempre foi.
O que mudou na minha rotina, basicamente, foi que eu trouxe o estúdio para minha casa. Então, eu montei o quarto aqui para trabalhar, criei a estrutura para poder trabalhar de casa e agora eu faço tudo sem precisar pegar metrô, mas a rotina é basicamente a mesma, assim. Eu tive essa sorte, assim, o meu trabalho não me exigir sair tanto, então nisso foi tranquilo. O que a gente, de fato, eu pelo menos particularmente sinto muita falta, e até em relação com o que o Ian falou, porque a gente estava começo de 2020 já com a coisa meio engatilhada. A gente terminou de gravar a maior parte das coisas do disco final de 2019. Então nisso a gente teve uma sorte, assim. Só que aí, pra mim, o que eu tô sentindo muito agora, a gente tem, acho que 90% desse material que saiu agora, ninguém nunca ouviu ao vivo. A gente não teve a chance de mostrar para o público. A gente não teve E ver a reação, né, Henrique? Como Exato. você, a gente tá falando aqui, a reação do público. Uma coisa que você gravou legal, o pessoal ouve, achei legal e tal. Mas aí você vai tocar e ver o cara. Não, a interação, É diferente, a interação com as pessoas é muito diferente. Assim, a gente acompanha, é claro, o feedback que a gente recebe dos vídeos, as coisas que a gente posta nas mídias sociais, próprias pessoas, amigos ou pessoas que gostam da banda, que vêm nos comentar sobre o que estão achando do trabalho, mas é diferente de você estar com eles, né? Tipo, de dividir um momento, assim. Eu acho que a gente teve um momento, quando inclusive eu e o Jerome entramos na banda, que o nosso foco foi tocar. Então a gente passou 1 ano e meio, 2, tocando muito, assim. A gente tocou... Todo final de semana a gente tocava 1 ou 2 vezes e foi durante 1 ano e meio, 2, direto, assim. A gente desenvolveu uma relação de estar tocando, principalmente em São Paulo, nas casas alternativas, muito frequentemente. E agora que a gente tem o que mostrar, bate aquela... que vontade, sabe? Dá aquela... E fora que vocês tinham certamente previsto, né? Eu tinha acabado um pouquinho antes da pandemia o trabalho, né, de preparação do disco novo, lançar o disco novo, fazer tour, agendar. Vocês já tinham agenda organizada? Estava tudo pronto, teve que cancelar? Já tínhamos. Tinha várias ideias. Na verdade, a gente estava no início do ano, então, assim, normalmente os festivais alternativos, etc. E o circuito onde a gente está mais, digamos assim, focado em tocar, acontece especialmente a partir do meio do ano, mais ou menos. Então, a pandemia paralisou tudo de uma forma que não havia mais, digamos assim, que no momento de acertar como seria o ano de shows da banda, era o momento onde estava todo mundo cancelando o que já estava marcado e nem prevendo o que ainda não estava marcado. Então, exatamente, é assim que está exatamente agora. E a turma toda tinha previsto. Fale. O estúdio que nós ensaiávamos fechou durante a pandemia, porque não conseguiu sustentar as contas. A gente acompanha, né? Vários amigos e colegas que estão passando por dificuldades, com certeza, assim. O Natan, você está dando aula de bateria também? Você faz produção, também se vira? Quais são as alternativas de trabalho para você nesse momento? Não, nesse momento eu estou só com o supercolisor. E, como eles disseram, em 2020 foi uma coincidência relativamente positiva, porque a gente tinha bastante material preparado, então a gente continuou tendo, enfim, novidades para o público, né? E como já estava a maior parte do disco gravada, então era mais trabalho de mixagem, masterização, coisas que dá para fazer online. Então, 2020 ainda foi produtivo para a gente. Tem um lado, assim, que de maneira alguma é bom. Não acho que dá para tirar nada de bom da pandemia, assim, porque acho que o nível de sofrimento que as pessoas estão expostas nesse momento é muito grande. Mas, assim, se eu for te dizer um outro lado que a pandemia nos trouxe, foi a capacidade de trabalhar principalmente o nosso material audiovisual com carinho, assim. Então a gente conseguiu pensar muito bem em como explorar os lançamentos, em como trabalhar os clipes, chamar pessoas legais para participar. Então a gente conseguiu fazer, por exemplo, são 7 clipes. Então foi uma coisa que talvez se a gente não tivesse tido todo esse tempo para planejar e organizar os lançamentos, talvez a gente não tivesse feito tão bem como acho que a gente fez, assim. Porque às vezes vocês estão em plena excursão, trabalhando nos shows e tal, e aí você não dá tempo de cuidar do clipe, ou passa para alguém fazer o clipe e tal, né? Às vezes não dá tempo, né? Então agora vocês têm que cuidar de tudo. Aliás, é outro dado, né? Que a gente outro dia estava reunido aqui com alguns produtores, né, de música e tal, porque hoje o artista tem que fazer rigorosamente tudo, né? Fazer a produção, gravar e tudo mais, mixar, masterizar, ver a distribuição, analisar como é que são as perspectivas no mercado, lançar os clipes, lançar singles e tal, montar uma estratégia. Hoje o artista independente, ele
Ele cuida de todo o processo, o que é uma coisa ótima, né, pela independência do trabalho, mas também é uma coisa estafante. De repente, você não tem o perfil na banda de um cara, por exemplo, para cuidar da parte financeira. Vamos citar um caso só. E aí vocês mesmo têm que cuidar disso, porque não vão chamar um cara de fora, né, nesse momento ainda para resolver as questões financeiras da banda. Então, você tem que fazer tudo, né? Vocês dividem um trabalho assim, cada um tem um, além de... Você canta, compõe, mas faz mais o quê? Você toca bateria, mas faz mais o quê? É organizado assim ou vai no vamos que vamos? Como é que é isso? Exatamente como você falou. A gente, evidentemente, todo mundo na banda tem alguma experiência e é capaz de cuidar de qualquer um dos assuntos. Mas a gente tem uma certa divisão programática, digamos assim, dos assuntos dentro da banda. Então, por exemplo, o Natan tem sido mais focado ultimamente em coisas um pouco mais formais, financeiras, relacionadas a editais, redes o sociais. O Natan tem uma cara, para quem não está vendo no YouTube, ele tem uma cara de cara que cuida da questão financeira. Eu achei assim na hora. Então, olha aí. Brincando. Porque você ainda não viu nosso homem de confiança. Homem de confiança, muito bem. Aquele que não vai atrapalhar nos números, não vai se atrapalhar com os números, né? Isso é importante. Segue, Ian, desculpe. Não, e é isso. Por exemplo, eu e o Henrique já somos um pouco mais focados em algo relacionado, por exemplo, finalização de áudio, ou algo relacionado por exemplo, construção estética, pensamento de como deve ser o novo clipe, logística, e várias outras coisas relacionadas à parte, digamos assim, mais propriamente artística do que a gente está fazendo. Não que o Natan não esteja envolvido, ele está envolvido em tudo isso também. Mas, assim, digamos que cada assunto dentro da banda tem uma espécie de gerente interno, entende? É bom, você faz que aciona os demais para que a gente... Uma gestão democrática no grupo. Cada um cuida de um setor e é legal. É muita coisa, né? Tem que dividir, não tem jeito. Eu sempre falo isso porque eu entrevistei recentemente o Sérgio Brito, né? Eu falei assim, aquele montão de gente do Titãs, como é que vocês se organizavam, né? Ele falou, não, era uma assembleia. Ele falou, a forma de resolver. Como é que vai ser o clipe? Uma assembleia. Como que vai ser a finalização da música? Uma assembleia. E que música que vai entrar? Uma assembleia. É assim. Vocês ainda são menos, né? Conseguem se organizar melhor. É loucura, né? Mas é importante cuidar da gestão. E hoje os artistas todos têm que fazer isso, né? Não tem mais aquela gravadora que vai trazer você para cá, falar, vamos fazer assim para você, aquela coisa, né, meio paternalista de resolver problema para você e tal, né? Isso não existe mais. Isso é passado. Sim. Ian, vamos ouvir vamos ouvir a primeira música. Qual a música que vocês vão escolher agora aqui no nosso 6 list aqui do 7 list? Qual que vai ser a primeira? Eu escolheria para começar... Ninguém gostou da piada, eu gostei, falei 6 listas. Tem que insistir para ver se pega. É simpaticíssimo. Virar meme ainda. Diga lá. Eu começaria com Nada é Melhor, que é a faixa que, inclusive, abre o álbum. Então, é um bom abre-alas para a gente. Quer falar um pouquinho da canção? Como é que vocês fizeram tudo mais? Pode ser. É uma canção assim que tem um roteiro lírico meio voltado para uma ideia de recomeço. A gente estava há 6 anos, né? Na verdade, vai fazer 6 anos ali que a gente lançou o último disco. Então, assim, foi um período longo, onde o público estava sempre cobrando a gente, cadê? Tem coisa nova? E a gente estava num período de reformulação de formação, já, digamos assim, afinando os nossos novos gostos, a nova formação para fazer um novo disco. E é uma canção sobre amadurecimento, assim. E o clipe dela eu recomendo muito que todo mundo vá ver no YouTube, está disponível já, porque tem 2 dançarinos do Corpo Municipal de São Paulo, Balé Municipal de São Paulo, perdão, que são talentosíssimos e fizeram uma coreografia que a gente gravou para o videoclipe e ficou lindo, assim, a gente ficou super orgulhoso do trabalho. Legal. Realmente... Fala, Henrique. Posso fazer uma consideração também? Claro, todo mundo pode fazer. Aqui é gestão democrática, como eu te falei. Exatamente, assembleia. Assembleia. Na rebarba do que o Ian falou também, eu acho muito interessante que essa música é uma das últimas que entrou no disco. Uma das últimas composições do Ian. E a gente estava num processo já tão frenético, produzindo o disco há um tempo, quando ela apareceu, eu falei, puta, essa música é muito boa, e ela muito rápido entrou, ganhou o lugar dela no setlist, ela amadureceu muito rápido, o arranjo saiu. Então, tipo assim, é muito, tipo, fechou o ciclo, assim, a gente estava no processo há tanto tempo que foi fácil fazer. E acabou ganhando um destaque imprevisto, né, no álbum, que é a faixa de abertura. A faixa de abertura. Mas vocês ainda, como vocês lançam tudo em singles, né, separadamente, vocês ainda têm a preocupação do que abre, do que fecha, ainda nessa concepção de álbum, ou isso não existe mais?
Porque você na tá minha falando, aqui cabeça, abre, aqui totalmente fecha. ainda. Na verdade, por mais que a gente tenha meio que o zeitgeist da geração seja esse, então é importante a gente trabalhar as músicas mais, digamos assim, em doses menores, para o público ir consumindo aos poucos. É meio que assim que se consome música nas plataformas digitais hoje em dia. Eu, na minha cabeça, desde o início, sempre penso e absolutamente sou um consumidor de discos, não de singles. Então, estava pensando em disco desde o início. Então, para mim, esse é um disco que faz sentido, faz ainda mais sentido, cada uma das faixas isoladamente, faz ainda mais sentido se ouvidas numa sequência específica. Então, Se fosse um vinil, o lado A e o lado B. Aí você Não, o disco tem isso, claramente. Tem uma lógica mesmo? de lado A e lado B, com certeza. Pois é. E em nossa defesa, a gente reparou que apesar da gente ter lançado muitos singles, quando a gente lançou o full álbum, muita gente ouviu pela primeira vez com o full álbum. Ah, legal. Ainda tem público de álbum. Tá vendo? Por isso que quando eu falo assim... Né? Muito, isso mesmo, tá? É por isso que eu falo, quando o lado A, lado B, os caras falam, esse apresentador é velho mesmo, né? Ficar falando de vinil, lado A, lado B, não existe mais. Mas faz todo sentido, cara. Faz todo. Antigamente, quando você ouvia um vinil, o lado A e o lado B significavam coisas diferentes, eram momentos diferentes, né? E também os então, singles, tipo assim, os compactos simples, né? Que tinha um lado A e um lado B também, o compacto simples, lançava duas músicas, uma para um lado, outro, né? Tinha grupos que lançavam álbuns, eu estou falando na história do Dinossauro Rock aqui, né? Contando a história. O cara lançava, além do disco, o lado A e o lado B, os compactos, que era uma exigência das gravadoras também, né? Uma exigência de mercado, né? Sempre tinha que lançar, às vezes, independente do disco, que era uma grande loucura também, né? Os singles dos Beatles, por exemplo, todos eles lançados isoladamente não estão dentro dos álbuns, só lá no finzinho da carreira que isso acontecia. Como é que você pode entender, né, que no Sgt. Pepper vocês têm o Penny Lane e o Strawberry Fields Forever, lado A e lado B. Os dois são lado A, dizem, né? Os Beatlemaníacos. Né? Todos são lado A. Um compacto simples, né? Lançado antes do Sgt. Pepper. Poderia estar no disco, mas não está. Porque era uma mais exigência. tarde entrou no repertório do Magical Mystery Tour, que veio depois. Exato, que loucura, né? E ao mesmo tempo era uma exigência. Fala, Natan. História do rock and roll aqui. Nós tivemos um álbum prensado em vinil também. Não é da época áurea do vinil, mas nosso álbum de 2012, Paranormal Songs, nosso primeiro, foi prensado tanto em CD quanto em vinil também, o Bolachona. Então você pode mandar aqui para mim que eu gosto. Pode mandar, a gente é fã também. Vamos ouvir então Nada é Melhor. Roda. Vamos lá. Tudo passou e eu nem vi tudo ficar para trás. Se ainda é tempo eu não sei, nem sei se eu sou capaz. Quando a gente sai, fica um gosto de ter, se é possível ser polido nessa vida e conquistar as coisas que eu quero mais. Como será viver se nada é melhor que você? Como será e eu nem vi tudo ficar pra trás. Garoto, eu nem sei quem sou, você se acha demais. Já não há sorte sem fim, tem que correr atrás, mais, tem que encontrar a dor, senão tanto faz. Há uma sorte em ser filho de quem eu sou, junto de quem serei.
de ter, nem o sol nem o mar farão perceber. Fica um gosto de ter, tudo roda quando eu bebo e mesmo sóbrio eu percebo que não para. Será que eu aguento mais? Como será viver? Se nada é melhor que você. Como será viver? Como será? Se nada é melhor que você. Como será? Estamos de volta aqui com a banda Super Colisor, que está o Ian Fonseca, o Jerome, ainda não entrou, o Jérôme, desculpa, ele é francês, ainda não entrou, o Henrique Meia com a gente e o Nathan Fonseca. Estamos os três aqui, aguardando o Jérôme, que em qualquer momento entra, para contar também a sua participação no grupo. Mas vamos contar a história do grupo, né? Que eu já estava com a curiosidade de saber antes, e não sabia, que o Ian contou aqui antes de começar a gravação, que o Super Colisor, que é um nome, ele vai explicar, com esse nome que vocês escolheram, antes era Malbec, quer dizer, você podia tomar a banda, que era um vinho, uma uva, né? O Malbec, deliciosa, né? E que para fazer vinho, e também tem o nome de um perfume, se não me engano, que chama-se Malbec também, né? E aí conta aí como tudo começou, do Malbec para o Super Colisor. Conta essa história para nós. Então, quando a banda foi fazer seu primeiro lançamento lá, por volta do iníciozinho de 2009, a gente decidiu por esse nome Malbec, gostava da estética, com esse C mudo no final, por ser uma coisa profundamente latino-americana, porque é a uva, digamos assim, carro-chefe da Argentina, né? Uhum. Gostávamos do nome, assim, mas assim, não nos preocupávamos tanto com um outro fator que era tão importante, que naquela época ainda não era tão, digamos assim, avisado aos futuros usuários das plataformas digitais, que é toda a questão do que chamam de SEO, né? Search Engine Optimization. Então, assim, mais tarde, logo, na verdade, poucos anos depois, nós percebemos que o nome não tinha sido exatamente uma escolha muito inteligente do ponto de vista de que existia uma uva que sempre estaria na frente das pesquisas, né? Era um outro nome importante. Você ia lá no Google, Malbec, não ia chegar a banda nunca. Chegava Malbec, chegava vinhos feitos com uva exatamente. Malbec, depois vinha as perfume Malbec, aí, pô, demorava para chegar lá. Perfeitamente. E a pá de cal foi mais Como tarde. Como chama isso que você falou, que eu achei bonito o nome? Que você falou Search, que é SEO, né? Search Engine Optimization. É a otimização da busca. De mecanismo de busca. Mecanismo de busca. Perfeito. Tradução, beleza. Agora ficou ótimo. Segue. Desculpa. Então, e aí a pá de cal foi que, muito pouco tempo ainda depois disso, nós descobrimos que existia uma banda americana, um pouco mais antiga que a gente. Claro que a gente tinha procurado antes, não tinha achado, mas que dentro das plataformas nós entrávamos dentro da discografia deles, com os nossos novos lançamentos. Então, assim, pegamos um desgosto absoluto por continuar usando o mesmo nome. Tivemos que ter coragem, porque já tínhamos um públicozinho sedimentado em Manaus. A gente ficou pensando, pô, mas a gente vai mudar de nome, é como começar do zero, como se a gente nunca tivesse lançado nada, esse disco que a gente lançou vai já ser jogado no lixo. Bobagem, com 3 meses que a gente mudou de nome, todo mundo já sabia que o nome era Super Colisor, e foi bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Foi Super Colisor, foi legal. E aí, como é que você escolheu o Super Colisor? O Super Colisor, como é que foi essa escolha? Na hora de escolher um novo nome, primeiro, o nome tinha que esteticamente combinar com a gente, com o que a gente queria, mais do que Malbec, inclusive. Nós, os membros da banda, sempre foram, mesmo nas formações antigas, muito fãs de ciência em geral. E eu adorava esse nome comprido, né, que na verdade é uma palavra só aglutinada, né, Super Colisor, que é o nome de um equipamento científico, né? Dentre eles, o mais famoso fica em Genebra,
que é um mecanismo que colide átomos, né, para que a gente busque a origem do universo. Não só isso, mas que a gente compreenda a física, né, como ela é, como a matéria funciona, etc. e tal. Então, o supercolisor é esse instrumento que faz, digamos assim, a pergunta mais essencial do mundo, né, e tenta descobrir, através de experimentos, a resposta para ela, que é da onde vem tudo, né? Qual é a essência da existência. Então... E nesse momento de pandemia, a gente fica fazendo reflexões aqui. Para onde vamos? O que somos? Começa a ser... Aí esse debate fica até um negócio muito profundo, assim, filosófico, né? Mas o que nós vamos fazer agora, esse mundo aqui, como é que vai ser daqui para frente, né? Eu, por exemplo, imagino diferente os shows agora, né? Mesmo depois da vacina, não vai ser igual era antigamente. Então, eu acabo vendo os shows aí, outro dia até fiquei emocionado, aquele show com um montão de gente, né? Não vai rolar agora mais. É esquisito, né? Não é? Pois é, não dá nem para imaginar. Pô, né? mas não tem ninguém de máscara, como assim? Você olha assim, esse show é antigo. Você olha claramente. Todo mundo já criou um novo toque, né? De ver alguém e fala, pô, mas esse cara tá sem máscara, como se tivesse duas. Às vezes eu tô vendo clipes ao vivo, eu penso, pô, mas que esquisito, é uma sensação, uma agonia, assim, não tem ninguém usando máscara. E você pega, e não é tão longe assim, né? Porque foi o ano passado. Você pega vídeos que vocês fizeram, shows de vocês em 2019, por exemplo, né? Aí você toca aquilo lá e fala, mas, pô, será que vai rolar isso aí? O povo junto, tocando, cantando as músicas e tal. Gente, é muito... É uma pergunta que a gente vai... Fale, Natan, acho que pode continuar como era antes, porque... Infelizmente, a gente tem visto também muitos shows acontecendo nesse momento, né? Então, acho que o que é uma irresponsabilidade. Exatamente. Então, talvez o público, de forma geral, não esteja ainda tão... não tenha abandonado tanto assim a ideia do show ao vivo, da multidão. Mas precisa conscientizar. Eu acho que as novas recomendações não serão mais da pandemia. Eu sei, mas se você vai fazer, por exemplo, futuramente aí, vão lançar o disco novo, Viagem ao Fim da Noite no Sesc e tal, já não vai ter aquele público lotado, certamente vocês levariam, lotado, cheio de gente, ou quando às vezes o cara, né, em algum lugar podia até sentar entre as cadeiras. Esse ano ainda não vai rolar, não vai rolar. A gente vai levar um tempo até voltar a esse tipo de evento, assim. Mas eu também acho que quando voltar, as pessoas vão estar com tanta saudade que é possível que a gente consiga até mobilizar mais gente para estar junto, assim. Isso é um lado otimista que eu também... vai ser meio catártico. Eu fecho com você, esse lado otimista. A distância traz essa falta, né? De a gente estar todo mundo junto. Eu termino aqui o programa, muitas das pessoas, né? Eu mando um abraço virtual todo fim de programa, né? Os caras falam, mas precisamos nos encontrar um dia, claro, né? Ainda mais eu que faço o programa ao vivo no estúdio, né? Então é uma sensação mesmo diferente. Você tem que se adaptar. Mas eu acho que uma coisa não volta mais. Eu acho que vai estar instaurado como uma sementinha no cérebro de todo mundo uma sensação de que é preciso escolher melhor para onde ir, tipo, gastar a saída de uma forma um pouco mais consciente, digamos assim. Então, se eu vou a um show, mas assim, digamos assim, uma consciência mais pesada do potencial que, na verdade, de transmissão que sempre existiu. Agora a gente está no meio de um problema seríssimo, que é o coronavírus. As gripes são transmitidas há séculos. Claro. Então, assim, todo mundo vai estar um pouco mais consciente de que estar na rua em contato com as outras pessoas é também uma atitude que é responsabilidade independente de transmissão de vírus. Pois é. E aconteceram alguns. O Natan está chamando, não quis nomear, mas eu posso nomear alguns shows que rolaram no fim do ano aí e tal. Me convidaram até no Bourbon Street, que é uma casa que eu gosto, que eu frequentava, né? Eu falei, vai ter um show até do Toninho Horta e tal, no fim do ano passado. Eu falei, mas eu não vou, eu adoro o Toninho Horta, mas não vai dar para ir, porque eu fico, né? Sim, fico receoso. Mas vai estar todos os protocolos lá, Colibri, tá tudo certo. Protocolo é uma palavra que... Protocolo que eles inventaram para dizer qualquer coisa, né? Qualquer nota, né? Eles vão dar um álcool gel, tá tudo resolvido, todo mundo sem máscara, também não adianta nada. Pô, inclusive, eu não vou arriscar a saúde do Toninho Horta. Claro, pô. Não, sem dúvida. Um cara como ele, né, que eu gosto de ver ele ao vivo, né? Você que é guitarrista aí também, Henrique, imagina, né? Para ver o cara tocando, você tem que estar lá perto, olhar, de preferência bem na frente, né?
para quem gosta, para ver como é que o cara harmoniza aquelas loucuras e tal. É loucura de quem gosta de música, de querer ver, mas me convidaram, eu fiquei muito, né, lisonjeado, legal mesmo. Não, você vai ter um lugar lá para falei, mas aí não fui. E o ano passado eu não fui, nem nada, mesmo algumas coisas que tinham abertura, assim, protocolada, né, como o Henrique está ironizando, mas é verdade, protocolado numas, né? Eu não me arrisquei, não, fiquei preocupado. Mas tem gente que foi também, né, gente? Também não posso... Assim, não quero fazer julgamento, assim, eu acho que a gente Claro. tava conversando exatamente sobre isso. Tem tanta gente que depende explicitamente disso para sobreviver que, às vezes, na falta de um suporte para se manter, tem que fazer show, não adianta, tipo assim. Eu acho que né, se a pessoa não tem outra opção, quem sou eu para dizer que a pessoa tem que passar fome? Mas, Claro, de fato, eu acho claro. que a gente tinha que viver numa situação que as pessoas não precisassem se expor. Legal. Agora, do ponto de vista do público em si, eu fico imaginando que se eu não fui, a única lugar que eu saí nos últimos 8 meses de casa foi para o supermercado, e ainda assim muito contrariado. Mas eu fico imaginando que para um evento desse eu não conseguiria curtir, porque eu ia ficar tão preocupado, tão crisado, tão não relaxado. Como é que vai fazer o show preocupado com os protocolos e tudo mais, né? Eu quero ir para não pensar em nada, para me divertir, relaxar, brincar, dar um abraço nos amigos. Exato. Bom, agora vocês já perceberam que completamos o grupo aqui agora. Uau! Jérôme na área. Né? Não sei como é que é em francês na área, mas é por aí. Jérôme chegou para conversar com a gente também. Bem-vindo, Jérôme. Muito obrigado. Desculpa pelo atraso. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes. Então, nós estamos aqui curtindo um pouco o disco, né? O mais recente trabalho. E a gente já ouviu Nada é Melhor. Agora vamos ouvir mais uma. O que vai ser agora, Ian? Daqui a pouco o Jérôme vai falar também. Agora o Jérôme escolhe. Pardal. Você chegou, já pode escolher. Olha que delícia, hein? Já chegou, já está mandando. Chegou, já sentou na janelinha. Já pode escolher. Escolhe aí, Jérôme, por favor. Fantástico. Talvez a gente possa escutar Torto. Torto? Uma canção boa escolha. Dinâmica e diferente. Quem que vai falar do Torto aí? Comentar, antes da gente ouvir. Vou aproveitar o próprio Jérôme para falar dela. Acabou de chegar. Fala Jérôme, do Torto. Por que você escolheu essa canção? É uma canção onde a gente se divertiu bastante, tanto na composição, vocês vão ver com uma estrutura diferente, um ritmo diferente, que é agrupamento de 5, então a gente chama de assimétrico, mas mesmo assim é muito, muito dançante. As letras são interessantes e tem uma participação muito especial de um time de metais que toca geralmente com o Hermeto Pascoal. Então, a gente teve essa honra de ter a participação deles. Legal. Então, vamos rolar. Roda, Torto! Roda! Você foi chegando, sorri pra disfarçar o pânico. Foi assim, logo que eu te vi, te imaginei cantando, só tu e o teu olhar desse som mecânico. Nós nunca nos vimos desse jeito. Tudo começou já meio torto. Dança um diabo no teu corpo. Bem perto do céu, bem perto do céu.
já foi parando. Um quadro estranhamente harmônico, talvez tocasse um som britânico. Nós nunca nos vimos desse jeito. Tudo começou já meio torto. Dança um diabo no teu corpo, bem perto do céu, bem perto do céu. Nós nunca nos vimos desse jeito. Tudo começou já meio torto. Dança um diabo no teu corpo, bem perto do céu, bem perto do céu. Foi assim, logo que eu te vi, te imaginei cantando, só tu e o teu olhar, só tu e o teu olhar irônico. Estamos de volta com a banda Super Colisor. E agora o grupo está completo. Estamos o Ian Fonseca, o Nathan Fonseca, os Brothers, os irmãos Brothers, né? Henrique Meyer e agora o Jérôme Gras, ou Gras ou Gras, eu não sei dizer qual que é, Gras? Como que é a pronúncia certa? Na França a gente diz gras, mas eu acho o gras chique, tem uns gras muito Esse famosos Jérôme dourados. o cara é Dourado alemão. brasileiro, né? O cara é brasileiro já. O cara fala assim, na França eles falam assim, mas aqui a gente fala do jeito que quiser. Tal, da porra. É o Gras, Jérôme Gras. Muito legal. Então, Jérôme, já que você chegou, você foi o último a chegar, a gente fez a primeira pergunta, eu queria que você resumisse aqui como é que você está lidando com a pandemia, que foi uma pergunta que os três já responderam, né? Nesse momento, do lado profissional e o lado pessoal também, né? Eu não sei se você tem a família na França também, eu tenho família lá também, estou preocupado, teve um novo lockdown, né, lá, e é complicado a situação. Fale um pouquinho como é que você está lidando com isso. Bom, primeiro, estou numa situação bastante privilegiada comparado com pessoas que têm mais riscos de comorbidade, desculpa, em português, comorbidade, vocês entenderam? E então, nisso eu tenho essa sorte. Minha família está toda na França, mas minha esposa é brasileira, então a gente tem motivos de preocupação naturais. A gente está lidando, sempre mudanças. Eu tenho 2 filhos pequenos, então, tanto para o trabalho, para a vida pessoal, teve foi uma grande mudança. A gente ainda não sabe como que vai se resolver, mas também foi de bastante aprendizado, de saber aproveitar o que a gente tem, de se focar em particular no meu caso, na minha família, e eu aprendi algumas coisas muito positivas, afinal. Mas a gente espera que o país possa virar a página em breve. Esse é o principal... O que a gente espera também, né? E você tem os familiares lá na França que agora voltou o lockdown lá, mas eles fizeram a lição de casa melhor que a gente, né? Fizeram um primeiro lockdown bem rigoroso, com inspeções do quarteirão, quem saísse lá tinha que ter um documento, era um negócio complicado lá, né? Complicado não, sério, muito bem feito. E agora eles também estão passando por esse momento aí também de lockdown, as escolas abriram depois, né? E tem o povo ainda está fechado mesmo, trabalhando home office, uma grande maioria, né?
E tem um apoio. O que eu acho mais legal, eu fiquei sabendo outro dia, que na França os artistas que estão parados aí recebem um apoio do governo, um apoio financeiro para continuar trabalhando. Então, os shows que foram cancelados receberam 80%, muitos dos artistas lá na França. Eu fiquei todo, falei, imagina se fosse assim no Brasil, né? Então, os artistas lá têm essa... Não é isso mesmo, Jerome? Que eu vi outro dia um pessoal falando, né? Eu tenho informações lá que o governo apoia também esse momento de isolamento, né, dos artistas que não podem fazer o show, né? É isso mesmo? Sim, e sempre teve esse apoio maior do governo para a classe artística. Tem um sistema que a gente chama intermittence, que permite justamente quando você tem períodos de menos trabalho, você consegue receber ajuda do Estado. Beneficia em particular ao pessoal tanto que trabalha no teatro, o pessoal do cinema recebe melhor do que os músicos, mas de fato tem essa ajuda. Mesmo assim, em particular para quem vive de shows, a situação está muito complicada lá, porque da mesma forma teve muito poucos shows, mesmo nessa pequena reabertura que teve no ano passado. E ainda não se sabe quando voltará tão pouco. Isso mesmo. Mas a gente já tem uma inveja, né, Ian? Eles têm o apoio financeiro e tal. Aqui nós tivemos o apoio da Lei Aldir Blanc, né? Mas ela não dá conta de tanta demanda, né? Não é complicado. Não sei o que vocês acham da Lei Aldir Blanc. Foi muito importante a implantação dela, os recursos, mas não é para todo mundo, né? Não contempla. É uma solução, digamos assim, desesperada, sem dúvida, mas ajuda, sem dúvida, é melhor do que não haver, mas ainda não é tão democrático quanto a gente gostaria, né? Artistas de ruas, por exemplo, incapazes de se inscrever num edital, sem informação, sem a capacidade de fato, montar um plano de ação para receber um dinheiro para a realização de um plano via edital, esse artista precisa tanto quanto os outros, e ele não vai receber nada da Aldir Blanc. Então, deveria haver um mecanismo de mais segurança, eu acho, para os artistas. A gente não tem uma política, né? O Henrique está falando agora. Fala, Henrique. A gente, enquanto país, não tem estruturado uma política robusta de suporte à cultura e à arte em geral. Então, isso antes da pandemia, né? Claro que, tipo assim, a gente na pandemia se torna extremo, né? Não existe uma rede de suporte a esses trabalhadores. Ainda mais com um cara no governo inominável que odeia a cultura, né? Ele não gosta de cultura. Tudo que é relacionado à cultura, o cara odeia e tal. Outro dia falaram a Lei Aldir Blanc, a Lei Rouanet, né, de incentivo também, estão querendo acabar, enfim, não existe Ministério da Cultura. Aí várias demonstrações de que eles não só não gostam, como querem desconstruir, querem derrubar, querem acabar com tudo isso, né? Acho que o pior de tudo é usar esses artifícios contra a gente, né? Contra a nossa própria saúde, porque a última foi restringir o acesso às cidades que estão fazendo lockdown aos recursos da Lei Rouanet, né? Que é exatamente para não ajudar as pessoas a fazerem lockdown. Então, pois é difícil. Loucura. Bom, no último capítulo que o Ian estava contando, o Malbec virou super colisor, mas a gente não contou como é que foi, como é que vocês vieram para São Paulo e quando chegou o Henrique e o Jerome, quem chegou primeiro e como é que era a banda antes, né? Nós estamos no capítulo 2, né, Ian, contando a história. Sim. Diga lá. Nós tínhamos lançado o primeiro disco, ainda morando em Manaus, né, que se chama Paranormal Songs. O disco teve uma repercussão surpreendente para a gente, assim, no circuito alternativo brasileiro. A gente circulou bastante, né, tocou em vários festivais pelo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e além de, claro, no Norte do país. E acabou que, na hora de lançar o segundo álbum, Zen Total do Ocidente, nós achávamos que estava importante naquele momento que nós estivéssemos num local de sede mais centralizado, digamos assim, para a circulação nacional. Então, além de gostarmos da cidade de São Paulo, queríamos vir para cá para desenvolver esse trabalho numa turnê extensa, né? E viemos, no fim de 2015, para cá. A formação que veio de Manaus para cá se desintegrou muito rapidamente e isso foi um problema, inclusive, estrutural para que a gente desse prosseguimento à turnê. Em compensação, tem males que vêm para o bem, né? Nós demos uma puta sorte de encontrar o Jerome, primeiramente. Eu era muito fã do Léo Fressato. Minha esposa insistiu para que eu fosse em 2 shows seguidos de Léo Fressato, assim, em menos de um mês.
E por conta dessas 2 idas ao show do Léo, ela também é muito fã, eu conheci o Jerome, que tocava com o Léo, além de ser produtor do primeiro disco dele. E foi através do Jerome, justamente por ter ido assim tão frequentemente vê-lo algumas vezes, a gente conversou um pouco. Eu dei um disco para ele de presente, sem ainda planos de chamá-lo para a banda, nem nada do tipo. Mas logo que nós fomos conversar a respeito, eu falei para ele, ó, a banda, a gente está precisando de um baixista e de um guitarrista. E ele já falou, baixista você já encontrou, agora vamos atrás de um guitarrista. Pensou imediatamente no Henrique. E foi muito rápido, ao mesmo tempo que a desintegração da formação anterior foi rápida, a formação de um novo grupo também foi muito rápida. E imediatamente a gente engatou um streaming infinito de shows aí, não sei quantas dezenas de shows a gente fez mas a gente fazia pelo menos, sei lá, 3, 4, 5 shows por mês. Olha, durante um ano e meio. Então, assim, para uma banda independente. Nesse momento, você vem para São Paulo, que época que é, para a gente precisar da data aqui? Nós chegamos em São Paulo no fim de 2015, mas a nova formação com o Jerome e Henrique, eu acho que estava junto, sei lá, março de 2016, né? Por aí, março, abril de 2016, já estávamos juntos com esse time que você está vendo agora. Agora, Ian, é uma necessidade mesmo um artista que é de Manaus, por exemplo, né, da Amazônia, lá, vir para São Paulo? É difícil fazer uma carreira lá? Não tem jeito? Quando vocês pensaram... Hoje em dia a situação já é bem diferente. Tem que vir para cá ou isso não é bem assim? Não mesmo. Assim. Hoje em dia, especialmente, a situação é bem diferente. Assim. Não sei até se eu aconselharia a acontecer isso hoje em dia. Só que a gente já estabeleceu uma nova vida por aqui, é outra questão já. Mas eu acho que atualmente, agora, em 2015, a questão da plataforma de streaming e distribuição digital ainda não era tão disseminada quanto agora. Era então, a questão de se comunicar assim, live com o público, tá entendendo? Não existia live de Instagram nessa época, nem nada do tipo ainda. O Instagram mal era uma tônica na vida de todo mundo. A gente ainda estava se comunicando com o público via Facebook, a primeira grande rede social, digamos assim, né? Mundial, assim. Então, hoje em dia, eu realmente não sinto a necessidade, necessariamente, de se deslocar para ir morar em outro lugar, não. Nós gostamos de São Paulo, não quer dizer que a gente não queira estar aqui. Mas, em 2021, uma banda que mora em Manaus e quer divulgar seu trabalho, eu acho que tem basicamente as mesmas condições que uma que mora em São Paulo, sabe? Talvez a única diferença básica seja a questão do deslocamento para shows. Numa situação de pandemia, isso é irrelevante. Mas, assim, em Manaus, por exemplo, você não tem conexão via estrada com nenhum lugar do país. Tem com Roraima, só. Ainda assim, muito, muito distante. E, assim, a infraestrutura não é muito segura, digamos assim. Mas, e estando em São Paulo, naturalmente, você consegue se deslocar para o país quase inteiro muito mais rápido. Especialmente no Sudeste, né? Mas Natan, foi uma das questões. Natan estava querendo falar. Não levantou a mão, mas eu percebi que ele queria falar. Eu acho que a internet democratizou muito o acesso à obra artística em todas as regiões do mundo mesmo. Então, cada vez menos a gente vê artistas que, por exemplo, tocam muito ao vivo. Tem muito artista hoje em dia que faz sucesso só na internet, que nunca tocou ao vivo. Verdade. Tem gente que só existe no Spotify, no YouTube, e que vai começar a fazer show a partir do segundo disco, terceiro disco lançado. Então, acho que cada vez menos há essa necessidade de se transferir para um grande centro econômico e cultural como São Paulo. E também mas a gente gosta muito daqui. Mas e por conta hoje também da questão que está todo mundo no mesmo barco, né? Não pode fazer show. Então não adianta, tá? O cara está fazendo o trabalho, pode fazer pela internet e em qualquer lugar do mundo, né? Pode ter, né? Não tem problema. Mas o São Paulo é o hub, né? Também, se vocês fazem show no Brasil todo, até para sair de voos, né? Que era para Manaus, eu fui para lá, é mais complicado. Você tem que talvez passar por Brasília, tem vários caminhos para chegar. Mas aqui em São Paulo você tem voo para tudo quanto é canto. Do ponto de vista de logística, né? Para uma banda que quer se apresentar como vocês se apresentaram tanto em 2016, né? É mais fácil, né? De fato, né? Hoje em dia tá todo mundo tem até uma brincadeira, foi a primeira piada da pandemia, né? Que a pandemia com a desgraça toda, né? Que todo mundo almejava ter a agenda da Ivete Sangalo. Hoje todo mundo tem, né? Essa era a piada. Que a Ivete Sangalo fala 200 shows por mês, né? Todo mundo queria ter uma piadinha meio besta, que nem a do 6 List lá, mas enfim. Eu estou contando as piadas horríveis, mas vamos em frente. Fala, Henrique, desculpe. Sei que não é sobre isso, mas eu vou fazer uma breve defesa aqui de São Paulo.
no nosso relacionamento, acho que o benefício que a gente teve em se encontrar aqui, que viemos todos com objetivos diferentes para a cidade e se encontramos aqui, apesar do Natan e do Ian virem com a banda eu e Jerome viemos de lugares diferentes, com propósitos diferentes, e por acaso passamos a fazer música juntos por se encontrar aqui. Então, também tem desses encontros. Tem algumas dessas metrópoles que tem um pouco essa característica. Quase ninguém é de lá, né? Bom, claro que muita gente que mora em São Paulo é de São Paulo. Mas uma das coisas que eu me orgulho no Super Colisão, acho isso bacana, um fato legal, é de que nós todos moramos em São Paulo, adoramos São Paulo, mas ninguém é daqui. Então, é legal sentir isso, que a gente está aqui por um motivo, sabe? Por um propósito. A gente gosta da cidade, escolheu a cidade. Nós estamos aqui fazendo, na pandemia, o programa Hora do Rango, que a gente fazia ao vivo no estúdio, né? Tem mais de 5 anos. Eu trouxe gente do Brasil todo, até porque o Sesc nos ajudava também nesse aspecto, né? Trazendo shows do Brasil todo, gente do Brasil todo. Aí muitos acabaram vindo morar aqui em São Paulo. Eu falei, mas por que não é mais legal do Rio de Janeiro e tal? Mesmo cariocas, acreditem, até cariocas vindo morar em São Paulo, me dizendo o seguinte, que era legal, no caso aqui, para poder se reunir, encontrar vários grupos, bater papo, trocar figurinha, como a gente fala, né? Com vários grupos de música, que São Paulo permitia isso. Então, essa era um atrativo para estar em São Paulo também, independente do mercado de trabalho e tudo mais. Não sei se é isso também. Se eu for fazer um resumo, eu diria que acho que a gente vive um momento em que não é mais necessário, não é obrigatório, mas não quer dizer que não seja bom. Assim, bom no sentido de prazeroso. Eu gosto de estar aqui convivendo com gente de todo lugar do mundo. Assim, eu tiro muito assim do que eu faço artisticamente desse convívio. Assim. Legal. Eu nem perguntei para o Jerome, que ele chegou agora, como é que ele veio da França para o Brasil. Né? Já é brasileiro, né? Ele já começou com uma piada aí, logo de cara. Quando que você veio para o Brasil, Jerome? Você já tocava na França, já era músico lá, profissional, tudo? Sim, então, eu já tocava na França e eu fiz um intercâmbio na faculdade em São Paulo e voltei diferente para a França, querendo voltar para o Brasil. E então cheguei agora para morar mesmo 10 anos atrás, 2010. 2010. E morei, falando de cidades, eu morei em Curitiba, porque minha esposa é de lá, durante 2 anos, e agora 8 anos em São Paulo, muito feliz. Excelentes pizzas. Os comentários. Eu não pretendo mudar mais. Mas, Jerome, esse intercâmbio que você veio fazer era intercâmbio de música mesmo ou era de estudo só? Na época, eu estudei administração, então eu fiz um intercâmbio com a GV aqui em São Paulo e me encantei pela cultura. Na verdade, eu estava interessado no Brasil pela música desde adolescente. Quando conheci, eu brinco que tudo isso é culpa do Milton, porque eu já gostava do Jobim, aí conheci o Milton, pensei, preciso conhecer esse país que rende músicos esses grandes gênios. Aí, desde então, eu me encanto, não somente com toda a cultura musical brasileira, mas também o que eu acho mais fantástico é isso que aconteceu, por exemplo, quando conheci Super Colisão, eu vi, nossa, que canções lindas, eu quero tocar nessa banda, e assim que liguei de volta pro Ian. Legal, bela história. Canções lindas, vamos ouvir uma canção linda? Qual que vai ser agora? Olha o gancho. Agora o Henrique escolhe uma. Henrique escolhe. Eu acho que... Gestão democrática, não é isso, Ian? Agora vamos seguir esse lema, gestão democrática do Super Colisão. Eu acho que estamos todos aqui reunidos, acho que vamos de Pardal, que é uma música pela qual acho que todo mundo aqui tem bastante carinho, que foi uma das primeiras que a gente começou a trabalhar. Então a gente tocou muito ela e pensou muito ela fez parte do início da história do disco, assim. Então, para mim, ela me lembra um começo de processo que a gente não fazia ideia do que ia acontecer, como ia ficar, como a gente ia gravar. Tudo, tava no começo. Então, ver o disco pronto agora me lembra, lembra desse comecinho que nada estava muito certo ainda. Então vamos ouvir Pardal, roda, Pardal, roda.
sorte eu dei quando te vi. Eu reconheço em ti a fonte dos meus sonhos juvenis. Se eu pudesse, meu amor, eu te faria muito mais feliz. Bate um desespero, amor, de que a vida seja só uma versão menor dos sonhos, mas não é não, segura forte a minha mão. Bate um desespero, amor, de que a águia do rancor perfure o teu olhar, tão lindo, sereno, melhor que leve esse veneno, um voo em paz ao céu chileno. Do teu carinho, dai-me as duas mãos pra eu não cair. Meu Deus, quantas vezes no caminho você acha alguém assim, e aí dói um pouco indo teu corpo e queres tanto que ainda vais voar. A minha mão, bate um desespero, amor, e eu me pego imaginando um dia flutuar, tranquilo, cantando, como um pardal voltando pro teu pomar no fim do outono. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a banda Super Colisor. Estamos todo mundo aqui agora, o grupo está completo, o time completo, Ian Fonseca, Nathan Fonseca, os irmãos Brothers, o Henrique Meyer e o Jérôme Gá. A pronúncia quase acertei, hein? Agora quase, hein, Jérôme? Tá quase, né? Daqui a pouco você falou melhor que a minha mãe. Esse que é um cara bacana, né, gente? É brasileiro já, né? Brasileiro, já elogia, assim, pra gente ficar à vontade. Tá? Agora eu tô falando tudo aqui, né? Gente, a situação, como a gente comentou agora, né, do país não tá fácil, tem novidades aí pela frente, a vacina e os shows. Vocês não estão nem querendo marcar nada assim, né? Vocês estão, porque tem gente que está planejando, vou fazer em novembro, vai dar certo, dezembro. Vocês estão fazendo isso? Fizeram algum planejamento ou não é essa a ideia? Nesse momento, não. Assim, acho que se alguém quiser falar, pode falar, mas eu acho que não é o momento, sabe? Não é o momento de incentivar, cobrar que as coisas voltem no momento. Isso vai acontecer naturalmente, eu acho. Após todo mundo que se sinta seguro, né? Vacinado, de preferência, 100% da população, se puder. Mas não, no momento a gente não tem nenhum plano específico, nenhuma data já marcada. Caso contrário, já estaremos divulgando coisa do tipo. Mas
Não há. Eu acho que agora a gente tem outros planos. Para esse período agora, depois do lançamento do disco, ainda com o disco muito quente, né, no ouvido das pessoas, a gente tem recebido um feedback espetacular do nosso público, assim, nas redes sociais e nas plataformas de streaming. A gente tem alguns outros planos de continuar produzindo durante esse momento, tanto expandindo o álbum, com algumas outras surpresas que vêm em breve, quanto, sim, tocando ao vivo juntos, mas não na frente de um público e não com aglomeração. Então, tem muita novidade chegando aí em breve. Em breve vamos falar sobre isso. Então, agora você levantou a bola para o apresentador, porque é o rei do spoiler aqui. Você não sabe, mas eu estou te contando. O cara levanta para mim e acha que eu vou ficar, que bom. Conta aí, já tem um disco pronto próximo, é isso? Mais ou menos? Não um disco pronto, mas tem, vamos dizer assim, mais a respeito desse disco do que o que a gente mostrou para as pessoas até agora. Opa, isso. Ele se sai bem. Ele se sai bem. Ô, Jerome, em francês, spoiler é spoiler também? A gente pode usar assim? Porque eu quero fazer que você faça um spoiler lá. O que vocês estão armando que o Ian não quer contar ainda? Fala aí, Jerome. Não, mas de fato, tinha mais canções do que as 10 que ficaram no disco. Só posso dizer isso. Nossa, só isso, né? Você vê que eu não consegui. Eu tentei aqui, né? Agora, uma coisa... vocês gostam de fazer parcerias assim, a banda tocar? Eu vi algumas participações especiais, daqui a pouco a gente vai ouvir 2 delas, né? Tem 2 participações especiais aí no disco. Tem planos da banda de fazer outras parcerias nas canções, nas apresentações, em disco, em vídeo? Vocês têm algum plano assim nesse sentido? Se tiver, também vocês não vão me contar, né? Mas tudo bem. Temos, claro. Não, alguém pode responder. Quem quer responder essa? Henrique? Pode ser. Não, Fale, a gente tem muito prazer em trazer pessoas para participar do que a gente faz em todos os níveis, assim, tanto que mesmo na parte audiovisual, assim, acho que a gente sempre tenta trazer artistas que possam agregar a sua própria arte à nossa, mesmo que não façam participações musicais. A gente tem essa ideia de que 2 ideias artísticas somadas são maiores do que só uma. Então, acho que todo mundo que participou desse trabalho, com certeza não esse disco, os materiais audiovisuais, os clipes, não são méritos só nossos, assim. Então tem muita gente que participou, muita gente muito boa, e com certeza o disco cresceu muito, assim, com não só as participações musicais, não só os feats das músicas, dos singles, mas todo mundo que trabalhou com a gente nos clipes, os artistas que participaram da produção da parte visual também do nosso disco. Então a gente adora, a resposta é a gente adora. Acho que nesse momento eu não sei te dizer, assim, vai sair agora especificamente quem? Não sei. Mas com certeza, tá nos nossos planos, porque é algo que a gente realmente gosta de fazer. O que o Colibri comentou agora é a participação do nosso disco, de 4 participações que a gente se orgulha muito. Nosso irmão Vitor Meira, que é o cantor da Bratislava, da Tuyo, né, que é uma banda espetacular, de Curitiba. O Jerome já conhecia o pessoal de lá, de uma banda anterior deles, que é a Simonami. Do Léo Fressato, com quem a gente trabalha, eu e o Jerome produzimos juntos o último disco do Léo, e o Jerome já havia produzido o primeiro disco do Léo, e o Maurício Pereira, que é, para nós, uma das grandes referências da música brasileira nas últimas 2 décadas, não só de São Paulo. Maurício, então, assim, o fato de... É um grande amigo também. É um grande amigo. Acho que a gente é muito fã. Nós somos muito fãs, além de ter virado um amigo nosso, claro, eu acho que eu fico brincando que eu fui a tantos shows dele que ele não conseguiu me evitar, assim. Mas que bom. Então verdade. já tem, na verdade, vocês já têm muita participação no trabalho, né? Vocês estão sempre conectados a outras figuras contemporâneas da música que vocês gostam, que vocês trazem. Se vocês já produziram o Léo Fressato, traz ele para participar do disco também. O Tuyo e tudo mais, né? Junta todo mundo e traz, né? E isso é muito bom. Eu acho legal, porque dá até um vigor, né? Um frescor. A banda pode ter outras participações, o clima fica... Sem dúvida. É a primeira vez que a gente faz isso, inclusive, na história da discografia da banda. E a gente fez logo de uma vez com um monte, né? Então são várias participações. Deu vontade, eu não sei. O Jerome é um dos grandes culpados por isso também. Ele trouxe, desde o início, desde que entrou na banda, um aspecto muito colaborativo para o nosso trabalho. Então, por exemplo, a própria formação da banda. Nós 4 somos os membros da banda, mas o disco não é tocado por nós 4, é tocado por um time muito amplo de pessoas.
Nós temos o Denis Mariano, que é um super baterista que também é de Curitiba, Charles Texier, que dispensa comentários, tocou com o Terno, Luiz Alian, é produtor, é um super músico, Charles Marretas. O trio de metais que toca com a gente, que toca junto da Big Band do Hermeto Pascoal. Enfim, o Lennon, cellista, que veio tocar junto com a gente no disco. A ideia de que o Super Colisão é um hub, assim, ao redor do qual outros artistas puderam vir orbitar, né? E contribuir, de fato, com as canções que a gente compunha e queria pôr no disco. Tem canções onde eu só canto, eu não toco nada, embora seja pianista e toque violão também, por exemplo. É uma coisa muito híbrida. E na parte, por exemplo, do audiovisual, alguns dos clipes são basicamente culpa artística do objeto do clipe. Por exemplo, no clipe de Pardal, que a gente já ouviu aí, é um clipe de uma performance de pintura, que a artista chilena Maria Paz Gutierrez, que a gente chama ela de Mapa, ela pinta um pardal, um pássaro do início ao fim do clipe, e no final ele está pronto e fica solto no céu. Então o clipe é ela, basicamente. E Carolina Martinelli e Marcelo Selmê no clipe de Nada é Melhor, onde eles dançam. Então, que fez o clipe de Torto. A Joana Vento, que é uma artista que mora na Patagônia, na Argentina, que morava aqui em São Paulo, que fez o clipe de Torto sozinha. Ela editou, criou, filmou tudo. Então, a gente gosta dessa ideia de que o Super Colisou é um grupo de 4 pessoas, mas muito amplo, na verdade. Legal móvel, essa ideia né? do Hub, de trazer todo mundo junto com vocês. Né? Fala aí, Jerome, desculpe, está aí querendo falar. É isso? Não, eu ia dizer que é bom aproveitar agora a democratização dos meios de produção. Então, de fato, a gente consegue produzir, divulgar de forma independente, mas em vez de reduzir o que muitos artistas acabam fazendo tudo sozinho no quarto e soltando no mundo, é aproveitar para se conectar com outros artistas, tanto musicais ou não musicais, e assim são esses encontros que eu acho que criam essa riqueza e que transparece no resultado final, porque a gente nunca teria tido todas essas ideias sem nós 4, e ia ficar muito mais enxuto o resultado. Claro. A gente tem certeza disso. Eu tenho a impressão Fala, também, Guilherme. assim, Henrique. Eu tenho a impressão... É engraçado, várias pessoas trocam o Henrique por Guilherme. É comum, é super comum na minha vida. É mesmo? Eu não sabia. É super comum. De repente você tem um amigo meu que parece com você, que eu estou vendo aqui no YouTube. Eu acho que né? Henrique e Guilherme, não sei se é o H, tem alguma coisa aí. Pode ser. Mas Henrique. Eu tenho a impressão, assim, de que quando a gente pensa numa banda, em geral, você não gosta de uma banda só, né? Em geral, você gosta de várias, que em geral se parecem ou têm alguma conexão, não necessariamente musical, esteticamente, mas fazem parte de uma mesma cena artística, de um mesmo contexto, de uma mesma época. Então, na minha visão, assim, quanto mais a gente consegue juntar as pessoas que pertencem a esse mesmo lugar, mais mobilização a gente consegue. A gente consegue mais... É isso, assim, ampliar a nossa participação nesse espaço, para todo mundo estar junto, estar fazendo junto, puxando junto, chamando o público junto. A pessoa que gosta daquela banda vai ouvir a nossa e vai gostar, e a pessoa que gosta da nossa vai ouvir aquela e vai gostar daquela banda que não conhecia. Então é melhor, a gente amplifica o nosso próprio potencial, com mais gente participando. Isso que você está falando... Arredondando para o que a gente tinha falado antes, estar em São Paulo é fundamental para isso, gente. O que disse, por exemplo, a Ava Rocha, quando ela veio do Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, veio morar em São Paulo, ela, o Negro Léo, ela falou exatamente para mim. Eu falei, mas por que você veio para cá? Ela falou, por causa disso, dessa troca de figurinhas, de poder trabalhar junto com os outros artistas. E você está contando um negócio, Henrique, é legal, porque essa passagem, um avisa o outro chama um e tal, isso acontece aqui na rádio direto. Eu trago algumas bandas, alguns artistas e tal. Aí no final do programa, o cara fala, pô, mas você já trouxe não sei quem lá, que você não conhece ainda? Eu falei, não, então. Aí o cara, às vezes, me dá o contato, me ajuda e chama outro para vir. Então, o programa também, um puxa o fio assim, né? Um chama o outro, é muito legal. Só para falar do Maurício Pereira, que é meu brother, né? Quantas pessoas ele indicou aqui na rádio, né? Para a gente entrevistar, tantos músicos que ele fala, você já ouviu não sei quem e tal, né? A gente troca a figurinha também, mas ele indica muito. E os músicos que vêm ao programa também, um chama o outro, que chama o outro, e é muito legal isso, que a gente pode mostrar a diversidade musical brasileira no programa e na Rádio Brasil Atual, que é muito legal isso, né? Vamos ouvir agora uma participação de quem? Nós temos um e-mail e sempre. O que vai ser a primeira que temos aqui ainda? Acho que nós podemos ouvir sempre agora, com o nosso querido Léo Fressato.
O Léo sempre esteve muito próximo da gente durante toda a produção. Estávamos produzindo, inclusive, em paralelo, o último disco dele, Louco e Divertido, que saiu em 2019. E não foi nem exatamente um convite, tipo, Léo, estamos te convidando para... tipo, ele ia conhecendo as músicas junto com a gente e falava, essa aqui chamou mais atenção. Comentava algo e a gente falou, por que você não canta? Literalmente, o take do Léo que está no disco não foi uma... Léo, você vem aqui na minha casa e vai gravar agora a voz para sempre. Tipo, vamos fazer um take de você cantando essa música? Como é que você cantaria? E ficou no disco. Então, é uma coisa super natural, assim, sabe? Tem que aproveitar o frescor da hora, né? Que às vezes é muito criativo. A hora que você faz, pá, e roda, né? Eu acredito muito nisso, mano. Muito legal. Então, roda sempre com o Léo Fressato e, claro, Super Colisor. Roda! Sempre que eu penso em rever um pedaço de você, farei com calma, amor, farei como não fosse nada. Eu fecho os olhos e arrisco teu rosto. Teremos tudo se tudo tem gosto real. Vai surgir, vai surgir, vai surgir, vai surgir, vai surgir. Vai surgir, vai.
Estamos de volta aqui com a banda Super Colisor. A gente está aqui com o Ian Fonseca, o Nathan Fonseca, o Henrique e o Jérôme. O Jérôme, logo de cara aqui, quando ele falou, quando ele veio da França e tal, que ele gostava do Milton e do Tom Jobim, ele citou. E eu queria saber de vocês quais são as referências, as bases musicais, aqueles caras que você fala, se eu puder ouvir o disco dele todo dia ou uma vez por ser, sei lá, aquela referência, né? O cara que você usa como a medida, né? É importante ter alguém de referência musical. Quem são para vocês? Cada um pode relatar aí as suas preferências e as suas referências, né? E influências também, que acabam sendo influências também, né? Essa é uma das coisas mais traiçoeiras, porque você deve perceber a discofilia aqui, né? Pois cenário. é. Mas, então, mas assim, para ser bem enxuto e direto ao ponto, que eu nunca sou quando eu respondo essa pergunta, eu diria que no Brasil, para mim, a referência máxima, meu grande ídolo ser o Caetano Veloso, e de fora do Brasil, da época contemporânea, assim, a banda que me fez querer ser músico é o Radiohead, a banda inglesa. Radiohead. Então, okay. Eles são grandes. E também dizem que o nome da banda veio por causa da música do Caetano. Não sei se isso é verdade, né? É verdade? Na verdade, é uma música de um grande amigo do Caetano, que é o David Byrne, na banda Talking Heads. Né? Tem uma música chamada Radiohead. Radiohead. Aí, nessa roda também. E o Henrique? É difícil, hein? Essa pergunta é muito difícil. Que não quero calar. Essa pergunta, assim... Se você for... Tem o Ian, pensei que ele mostrou ali, eu falei, vai falar uns 10, né? Ele falou 2, né? Um internacional. Não, eu vou te explicar, assim, a minha formação enquanto músico é muito diversa. Eu comecei a tocar guitarra quando eu tinha 15 anos, eu gostava de rock. Assim, minha primeira banda preferida foram os Stooges. Pra mim era Iggy Pop e os Stooges pra sempre, assim. E aí, com o tempo, o rock permaneceu, é uma das minhas preferências ainda, mas eu gosto muito de música brasileira. Foi uma coisa que eu fui cultivando, eu já tinha uma relação por causa da minha família, assim, que sempre escutou muito. Então comecei a ouvir muito samba, muito Cartola, que pra mim é um dos meus músicos preferidos no Brasil também, mas eu também sou muito fã do Caetano Veloso, sou muito fã do Milton Nascimento também. Então, se você tira uma média entre Stooges e Milton Nascimento, você faz O pequeno Henrique. É o Henrique. Você mistura Stooges com o Milton Nascimento e dá o Henrique Meia. Pronto. Mais ou menos isso. Que beleza. Nathan Fonseca. Eu acho que o Ian pontuou muito bem. Acho que uma coisa que une muito a gente são alguns artistas específicos, como Caetano Veloso, Radiohead, Beach Boys, que todos nós gostamos muito. E tem as influências mais pessoais, digamos assim. Gosto muito também de Jeff Buckley, Grizzly Bear, Beatles, claro, né? E de brasileiro também gosto muito de Luiz Alian, Cell. Mas a gente tem realmente um gosto muito diverso. Gosto muito também do Kanye West, do Kendrick Lamar, até Dorival Caymmi, enfim... Uma bela mistura. Atravessar todos os estilos e pegar o que tem de melhor neles. Legal. O Jérôme falou logo do início, quando esteve aqui comentando, quando ele veio para o Brasil, que ele tinha a loucura Milton Nascimento e Tom Jobim. Quem mais? Os internacionais, você também. Os franceses, por favor. De fato, a música francesa também teve muito impacto. Os grandes que talvez vocês devem conhecer, o Serge Gainsbourg, em particular. Michel Berger, que eu acho que é injustiçado, grande compositor e cantor também, pianista. E também muita música brega, aquele repertório de casamento, com muito sintetizador. E, na verdade, me influenciou muito. E de música francesa também é música clássica, entre aspas, erudita. O Ravel e o Debussy, que desde pequeno me influenciaram e a gente utiliza como norte de musicalidade. Legal. E você diz música brega francesa, você está falando música brega brasileira, francesa. Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi francês, não imagino quem seja, mas tudo bem. Jeanne Hallyday, né? Mais ou menos. Não é tanto. Você conhece? Claro que eu conheço. Mas quem que eram os bregas que você gostava francês? Conta aí.
Música dos anos 80, eu gosto muito do Gilbert Montagnier, não sei se conhece, ou cantores mais antigos, como a Dalida. Então, esse repertório... Dalida é legal demais, nossa. Claro que é. E aí a questão é que, na França, a gente tem uma relação diferente com o nosso repertório. Muitas vezes, a gente tinha vergonha da nossa música francesa e só olhava para a música inglesa ou americana. E ultimamente, eu sei que o streaming ajudou muito. Agora teve um renascimento da música francesa que é muito rica nos últimos anos. Realmente. E eu também percebi quando fui para lá que tem também a música africana permeando a música francesa, né? Os africanos, os descendentes, todos que moram na França, misturando com a música francesa, é muito forte, né? O rap, por exemplo, né? De muitas figuras da canção francesa hoje que, né? se impõem na música popular francesa, né? Muito legal isso também, né? É que a França é um pouco como o Brasil, é um lugar de encontros, e a música francesa pura não existe. Sempre ela foi permeada pela imigração da África do Norte, da África do Oeste, dos espanhóis. Então, é uma grande mistureba, e, em particular, em Paris, onde é uma cidade muito cosmopolita, participava de grupos com vários instrumentistas de outras culturas, e é fantástico essa troca. É isso que eu encontro também no Brasil. Beleza. Vamos ouvir mais uma de colaboradores e de participantes. O que pode ser agora? 1,5? Pode ser 1,5? Eu não sei, eu estou com a lista aqui. Quem que vai falar? 1,5 vai ser? É essa mesmo? Desculpe, eu nem sei. Só sobrou essa, né? Tem mais uma, que eu vou deixar no fim. Acho que tem, eu não te esqueci. Eu não te esqueci, que vai ser por fim. Eu estou deixando por fim. Então, pode ser 1,5 agora, que é uma 1,5. música para a qual nós convidamos a Lio e a Lai da Tuyo, né, para cantarem junto conosco. E, no fim das contas, parecia que a música era delas. A gente estava fazendo uma participação, assim, porque elas tomaram conta da canção de tal forma que a assinatura mais forte dessa canção, na minha opinião, pelo menos, eu acho que na dos meninos também, é o timbre vocal delas. Assim. Nós gravamos durante 2 horas com elas uma sessão super rápida e espontânea lá em Curitiba, e elas gravaram uma verdadeira orquestra de vozes para a canção, sendo que depois eu falei, legal, agora eu vou escolher o take. Eu não consegui escolher o take, tem 80 takes sobrepostos de vozes delas na canção, todos harmônicos e todos funcionando lindamente. Então, assim, elas têm uma musicalidade espantosa, assim, de reflexo, sabe? De chegar, mal conhecer a canção e chegar arrebentando de uma forma difícil de descrever. Realmente se entregam para a música, né? Isso é muito legal. Exatamente. E é um dos grupos musicais brasileiros que a gente vai ouvir falar muito, porque já são, eu acho, uma marca da nossa geração, assim, uma referência. A Tuyo é espetacular. Legal. Então, vamos ouvir com o Tuyo e com o Super Colisor. 1,5. Roda! Quebrou uma corda. Quero ver depois essa cena. Exploda. Pau. Não te preocupa, não adianta o medo. Tem vezes que a vida é um carro e você é só o passageiro. Pelo
pelo menos sente o vento do mistério te beijar. Sem desespero, que as coisas não vão sair do lugar. Não é bem que eu tenha medo de te reencontrar, mas ter que conversar, eu tenho que pensar. Se eu quero mesmo que essa dor exploda e morre e renasça, exploda e morre e renasça. Entre o começo e como está, vai ser difícil, mas a gente vai ter que se acalmar. Eu vou estar aqui, arrume esse veleiro, que se for sempre contigo eu vou me embora o mundo inteiro. Sentiremos no espírito o seguinte devaneio, que os dois inteiros, uma metade igual, são um meio. Não é bem que eu tenha medo de te reencontrar, mas ter que conversar, eu tenho que pensar. Se eu quero mesmo que essa dor exploda e morre e renasça, 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 exploda e morre e renasça. Estamos de volta aqui na reta final com o Super Colisor. Olha quem está aqui, o Ian Fonseca, o Nathan Fonseca, o Jérôme, que eu não vou dizer o sobrenome agora dele, Gá, e o Henrique Meia, que eu chamei de Guilherme, que tem um amigo meu parecido com o Henrique, né? Então eu chamei. E disse que tem muito essa... Acontece muito frequentemente. Puxa, isso é uma coisa maluca que eu não entendo, né? Mas enfim. Bom, nessa reta final, eu queria que vocês comentassem o que já falaram, o que vem pela frente, né, do grupo, e já tem muitas canções aí, e participações de muitos artistas também, que vocês vão manter essa pegada de trazer mais gente para tocar com vocês? Isso vai ser uma tônica para os próximos trabalhos, ou Ian, Henrique? Eu acho que Nathan, tudo depende demais da canção específica que a gente está tratando. Então, se a gente acha que uma pessoa, um amigo, quando a gente ouve a voz de um amigo dentro da canção, é porque tá na hora de chamá-lo. E isso tem acontecido bastante ultimamente. Assim, não posso adiantar quais seriam os próximos convites, mas... mas, por exemplo, vocês vão ouvir a voz do Milton Nascimento, vocês têm que chamar o Milton Nascimento. Não vai ter jeito. Tem que chamar. Olha a cara do Jérôme na hora que eu falei isso. Ninguém está vendo na rádio. Na rádio vocês não vão ouvir aqui 98,9 FM a cara do Jérôme na hora que eu falei isso, entendeu? Mas no YouTube dá para ver. Que ele ficou assim, opa, será? Então vai ser, pô. Se tiver que será, né? Até eu gostei de uma frase. Indicações.
Aceita indicações. Caetano Veloso. Eu vou botar toda essa Se turma. você passar o telefone pra gente, com certeza. Eu gosto de fazer essa ponte. Vocês já estão com o Maurício Pereira, que é um grande amigo, podia indicar outros tantos. O próprio Tim Bernardes, que é uma figuraça também, né? Eu tinha demais. Tem tanta gente aí boa, né? A Tulipa Ruiz, minha querida, também, tanta gente bacana que podem, certamente, vão poder contribuir e fazer esse trabalho conjunto com vocês, nessa gestão democrática que é o Super Colisor. Mas agora, no finalzinho, eu queria que vocês dessem todas as dicas aí, como é que a gente entra em contato com vocês, mas antes, os discos todos, dos tempos de Malbec, depois passou para Super Colisor, estão todos nas plataformas digitais. Como é que é lá? O primeiro, de 2012, que é o Paranormal. Músicas Paranormais, né? Eu traduzi. Pronto. Paranormal Songs. E a segunda, 2015, o Zen Total do Ocidente, título bárbaro também. E agora, Viagem ao Fim da Noite. Então, todos esses discos estão nas plataformas, é isso? Exatamente. Você pode entrar no Spotify, Deezer, Tidal, a sua plataforma preferida, e os discos estão todos lá. Tem também um EP de 2009, chamado Primeira Marcha, que está lá também. Foi o nosso primeiro trabalho, um trabalho ao vivo. Mas o nosso foco de trabalho agora é especialmente o novo disco, Viagem ao Fim da Noite, que, como a gente falou, vai ser expandido ainda para outras ações que vão vir por aí em breve. Mas está tudo lá. Estamos esperando vocês em todas as plataformas digitais. Legal. E aí vocês pensam um pouquinho também nas alternativas, né? Porque eu coloco isso para muitos artistas, se tem algumas outras alternativas além dessas aí, Spotify e tudo mais. Por exemplo, estão sugerindo algumas outras, né? O Bandcamp também, por exemplo, né? Que é uma ideia e tal. O que vocês acham dessas outras iniciativas? Vocês acham que é possível vingar, né? Outras ideias para ter, porque vamos combinar, né? É 0,00 nada, né? Que vocês recebem nessas plataformas digitais. E outras pagam mais justamente, algumas, eu não sei. Vocês podem me dizer. Vocês acham que vale a pena um investimento de vocês músicos todos se reunirem num grande movimento para lançar uma plataforma digital? Ou isso é loucura, é devaneio meu aqui? Como é que é? Nosso businessman, o Jerome, pode responder essa. Jerome, ele responda. Uma das dificuldades eu falo como usuário, para mim, o Spotify, o Deezer, para honrar, né, a República Francesa, mas todas essas plataformas são fantásticas. Eu, como ouvinte, passo mais de 10 horas por dia escutando. Dificilmente eu vou voltar a pagar os 15 euros, não sei qual era o valor em reais dos discos. Então, infelizmente, não sei se vai ter realmente uma volta atrás desse movimento. Então, é um ponto muito positivo para o público e para o ouvinte que tem acesso à Biblioteca Mundial em um clique. Agora, para os artistas, de fato, é uma situação que já era difícil, precisa reinventar o business model e ainda mais sem shows. Infelizmente, essa equação, por mais que eles me chamem de expert em business, eu não tenho nenhuma solução. Uma fórmula mágica, né? Mas porque muitos dos artistas que vieram aqui falaram assim, tem outras alternativas que a gente tem que pensar a respeito, colocando uma grande interrogação, se dá para formar uma plataforma nacional para os artistas brasileiros receberem um pouquinho mais. Fale aí. O que eu vejo é muita gente se engajando na ideia de pressionar as plataformas para que a gente consiga ter um pouquinho mais. Uma maneira mais justa de dividir o dinheiro, né? Porque eles têm, eu não lembro exatamente como é que é, mas eles têm uma matemática que é pelo número de plays total da plataforma. Então você não recebe o que as pessoas ouviram da sua banda. Exatamente. Tem uma divisão mais que eu não consigo entender, mas é meio... Então tem gente propondo, assim, maneiras de pressionar as plataformas para que a gente tenha uma divisão mais justa dos plays. Mas, assim, a gente tem limitações com o que a gente consegue fazer, né? Com o nosso próprio alcance, assim. O que a gente tenta fazer é disponibilizar ao máximo para quem quer ouvir o nosso som nas mais variadas formas para que as pessoas consigam chegar na nossa música. Porque mesmo que o play ou listen daquela música não gere um retorno automaticamente para a gente, com certeza se essa pessoa gosta da banda e se engaja no nosso trabalho, frutos virão daí, né? Então,
o nosso foco é fazer com que as pessoas tenham acesso à nossa arte. Então, a gente tenta colocar em umas mais variadas plataformas e acessos. Inclusive, a ideia da gente ter muitos clipes e sempre disponibilizar um material visual também, para que as pessoas possam buscar no YouTube e achar a gente também lá. Vocês E fazem, nosso por exemplo, campanha de crowdfunding ou buscam monetizar no YouTube, essas coisas também? Vocês acham que é um caminho também para gerar receita para a banda, não? Eu acho que tudo depende do projeto, tudo depende dos objetivos que a gente tem no momento, assim, mas com certeza a gente não descarta nenhuma possibilidade. Ser independente nesse momento envolve lidar com tudo que der para lidar, assim. Tem a lojinha da banda também no nosso site, que você pode Eu sabia que ele ia falar uma parte dessa parte aí. Fala, Natan, desculpe. Os produtos de mesh, né? Que é camisa, bottom, ímã, adesivo, vai ter cartão postal também. E em breve vai ter esse novo CD que lançamos agora, vai ter também em formato físico lá, disponível para todo o Brasil. A gente envia por correio. E, enfim, tem gente que não conhece, né, esse formato físico ainda. É muito novinho. Você falou do vinil novo. Do outro disco que tem vinil. Eu estou esperando aqui o vinil, vou esperar, hein? Quero ver só. E tá bom, qual que é o canal? Qual que é o endereço mais fácil de entrar em contato com a banda? Qual que é o mais fácil? Fala aí, Em Natan. todas as redes sociais. O Natan, então vai lá. Ian, pode ser. O Natan estava ele falou pouco, vou deixar ele falar isso também. Vamos. Bom, tem um e-mail, o nosso e-mail oficial é contato@supercolisor.com. Se quiser falar particularmente com cada um, tem ian@supercolisor.com, natan@supercolisor.com. E tem o Facebook, tem o Instagram, que a gente, das redes sociais a gente usa mais. Enfim, é tudo /Supercolisor, não tem Supercolisor Music. Enfim, é tudo facinho de encontrar. Esse é o mais importante. Em todas as redes sociais é só digitar Supercolisor, tudo junto. E você vai encontrar. Por isso que vocês gostaram de trocar o nome, que ficou muito mais acessível. Você escrever oficial, né? Aquelas tranqueiras todas que enchem um pouco a paciência. Né? Se você digitar Supercolisor no Google, nós somos o primeiro resultado mundial da pesquisa. Pois é. Mais do que o CERN. Que legal. Isso que é importante, é a forma de poder ter acesso. Quem mais quer falar aí que eu ouvi? Contatos de imprensa também agora tem a Isabela, que está cuidando, né? Isabela, claro. Cujo endereço é... Ian, você lembra? O endereço está na nossa home do Instagram. Mas eu vou dar o telefone da Isabela, tá? Só para aqui São Paulo. Por favor, porque a Isabela está 0 operadora 11 97347 1280. 97347 1280. Pronto. Passei. E o e-mail é isabelacosta.imprensa. Não sei se ela vai gostar que eu passei o celular dela, mas... Contatos profissionais, por favor. O Ian ia passar o e-mail aí. Passa aí, Ian. O e-mail é isabelacosta, com Z, né? isabelacosta.imprensa@gmail.com. Pronto. Já demos o serviço todo e eu espero vocês depois da vacina lá no estúdio para fazer um som ao vivo. Vai ser uma delícia. Né? Até aqui, próximo de vocês aqui. Então, o que eu posso deixar por enquanto é o que temos, é o abraço virtual. Vamos fazer o abraço virtual aqui, todo mundo. Fica para você também. E a gente se vê na próxima, né? E a gente vai ouvir agora Eu Não Te Esqueci. Quem quer falar dessa canção para a gente fechar? Eu Não Te Esqueci. Acho que o Jerome pode falar sobre ela. Jerome. Eu Não Te Esqueci, uma canção que vocês vão ver é bem alegre, onde vocês vão ver alguns elementos divertidos, como um bongo malicioso, como a gente diz, e, sobretudo, nosso amigo Lennon Rodrigues, um grande cellista lá de Santos, que gravou sozinho com o cello dele tantas linhas que virou uma orquestra de cello, e a gente espera que vocês gostem, e é uma canção bem animada. Legal. E com essa a gente... É bom a gente estar uma canção animada, que a gente falou de algumas coisas meio tristes aqui, mas vamos em frente. O importante é que vocês estão criando, seguindo no trabalho da banda, e isso é muito importante, né? E falando em animação, o clipe dessa música, segundo o nosso melhor comentário do YouTube, é a Corrida dos Amantes quando a pandemia acabar. Confira. Eu queria até que você comentasse, já que você falou uma coisa, mas uma coisa que eu gostei é essa frase que você colocou a vida no hoje. Fala aí essa frase, eu tão achei bonito. Fala aí.
Foi numa entrevista, nem lembro exatamente como é que é a frase, mas acho que eu vou dizer para sobre você, a vida Fala. no hoje desesperadamente permeada do ontem e do amanhã. É isso? Sim. Pronto. Eu acho que o disco Viagem ao Fim da Noite fala muito sobre isso, exatamente isso que está nessa frase. Legal. Abração. Até a próxima. Abraço, querido. Beijo, Tchau, abraço. beijo, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E aqui ficamos só nós dois, só por um momento, não pense em depois. Olhe para mim, você vai achar, eu não me escondi. Vai passando o tempo e só nós dois. Nós nem percebemos quanto já se foi. Não pense em depois. Olhe para mim, você vai achar, eu não me escondi. Deixo a minha mente relaxar, descobri que o tempo grava em nós coisas impossíveis de apagar. Pode ser que eu puxe a responder, pode ser que hoje eu não consiga retornar, mas eu não te esqueci. Não, eu não te esqueci. E aqui ficamos só nós dois, só por um momento, não pense em depois.